dia, Grupo Refúgio e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira, nosso começo de semana, e a gente já começa entregando a nossa vida no altar de Deus, a nossa casa, a nossa família, porque aqui no Grupo Refúgio nós tratamos, né? Deus trata em nós em todas as áreas, e a nosso começo de semana já é assim, orando, jejuando e entregando na mão daquele que tudo pode, naquele que sabe cuidar, naquele que nós podemos descansar, porque sabemos o quê? Que está segura a nossa casa. Amém? Glória a Deus. E antes de eu entrar no estudo de hoje o tema vai ser assim sobre família, sabe? E é sobre família, sempre é sobre família, mas o que eu queria trazer aqui é uma visão que eu tenho, eu, Janaína. Então, assim, eu tenho uma visão de família dessa forma. Temos a nossa família, que a gente nasce nela, né? A nossa família de sangue. A gente não escolhe, simplesmente a gente nasce na família. Então, muitas vezes, em muitas ocasiões, muitas pessoas não se dão com a sua família, né? Que infelizmente, é muito triste, mas acontece, é uma realidade. A segunda opção, digamos assim, de família, na minha visão, é a família em Cristo, que que nós somos unidos, né, pela fé, pelo sangue de Jesus, né, pelo sangue do Pai em nós, porque nós aprendemos, né, na palavra de Deus que Deus ele é o criador, né, de todas as coisas. Porém, aqueles que aceitam Jesus, que reconhecem Jesus como o único e verdadeiro e suficiente Salvador, que crê que ele foi enviado de Deus, porque ele é o Filho de Deus, se tornam filho de Deus. E filho tem o sangue, amém? Em nome de Jesus, é assim que eu vejo. E a terceira opção, e nessa segunda opção também, como na primeira, como a gente não escolhe, porque quantos são os nossos irmãos na fé, ou os nossos irmãos de sangue de Jesus, que estão espalhados pela terra? Milhões de milhares. Então, tipo assim, porém, muitos, né, a gente também não tem muita afinidade, muitos a gente tolera, porque não são escolhas nossas, mas é nossa família. E tem também aqueles que são pessoas que, né, eu creio que Deus coloca na nossa vida e que nós trazemos, que se torna parte da nossa família. Não são nada nossos, não são de sangue, nada, mas nós os consideramos como irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que há amigos, né, mais chegados do que irmãos. Então é sobre isso, é bem isso, né? Nós escolhemos, né? Nós tivemos essa oportunidade de escolher pessoas e consideramos elas como nossos irmãos, como o nosso pai, né? Nossa, você é um pai para mim, você é uma mãe para mim. Isso acontece muito. Porém, hoje eu quero falar com você, né, direcionado para pessoas, aliás, direcionado para todos nós. Porém, assim, eu sei que tem pessoas que elas sofrem muito e elas são presas, né, emocionalmente. Por quê? Porque, é minha família de sangue. Então, eu tenho que aguentar tudo. É humilhada, é maltratada, é tirada, é xingalhada, mas é minha família. Então, há uma dependência emocional, né? E hoje o tema é mais ou menos sobre isso, sabe? E eu quero compartilhar com vocês, né, esse estudo para que possa trazer um alívio, talvez, para sua vida, uma nova direção, para que você possa quebrar alguns laços, para que você possa viver. Amém? Sobre esse tema que eu estou falando, a gente encontra 3 passagens bíblicas que é Mateus 12, do 46 ao 50, Marcos 3, do 31 a 35 e Lucas 8, do 19 ao 21. Porém, eu, né, vou pegar um só e eu vou falar o texto de Mateus, amém?
Olha o que diz. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Realmente essa foi uma cena bem forte, né? Jesus ele estava ensinando e avisaram ele que a mãe dele estava ali, né? Que a Maria, que era a mãe dele, estava ali. E seus irmãos também estavam do lado de fora, né? Ali do templo. E ele, então, ele logo responde dessa forma, né? Que à primeira vista parece algo bem duro, né? Nossa, por que Jesus, né, falou assim dos irmãos? E aí ele cita isso que eu acabei de citar, né? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São vocês que estão aqui, né? Quem ouve a voz do meu pai, quem obedece, esses sim são a minha mãe e são os meus irmãos, esses são minha família. Isso é algo muito confrontador e muito profundo, né? Tem gente que nasceu na mesma casa, na mesma família, mas não tem o mesmo coração, como eu disse. Então, assim, pessoas compartilham do mesmo sangue, mas não compartilham o amor. Divide o sobrenome, mas não dividem propósito e muito menos presença. Para que a gente possa entender, né, melhor, Jesus ele não desprezou a família natural. Ele colocou ordem espiritual. Ele mostrou que existe uma família que vai além do sangue, né, do sangue natural. É a família que é construída pela obediência em Deus, né? Lembra que eu falei? Na minha visão, né, pelo que eu aprendo na Bíblia, exatamente, né? Assim, simplificando o modo de falar, para mim, Janaína, existe 3 tipos de família que eu já citei aqui. Então, eu creio, assim, eu vejo nessa passagem Jesus fazendo exatamente isso, né? Ele não desprezando a família dele, mas ele mostrando que existe a coisa além, sabe, do sangue, né? Tem família que passa, né, disso. A família que é construída pela obediência do Senhor, né, que é a família na fé, digamos assim, a família do sangue de Cristo. Então, assim, Deus, né, ele sempre vê além. E ele trata, através da Bíblia, né, que é a palavra do Senhor, esse maravilhoso ensinamento, ele sempre trata, ali tem tudo que a gente precisa, todas as respostas para as nossas perguntas, né? Tipo assim, a Bíblia é realmente a lâmpada para os nossos pés, porque é ela que nos guia. Então, assim, Deus, né, na sua infinita sabedoria, ele já deixou ali algo, por quê? Porque é óbvio assim, né, modo de dizer que ele sabia que muitos dos seus filhos, muitas pessoas aqui, né, na Terra, muitos seres viventes, aliás, seres humanos, iriam passar por essa dificuldade, né, de muitas vezes ficar amarrado por conta de ser família, né? Porque tem família que machuca mais do que protege. Tem laço de sangue que virou peso, virou silêncio, distância, frieza. Mas as pessoas meio que ficam, como eu disse, apegada por conta, né, de é meu sangue e tal. E assim, ultrapassa os seus limites por conta disso e se destrói. E tem muita gente muitas que estão presas nisso.
achando que precisa aceitar qualquer coisa só porque faz parte da família. Aí Jesus vem e quebra esse padrão. Ele mostrou que a família de verdade, ela não é só quem nasce de você, é quem caminha com você na vontade de Deus. Amém? São pessoas, muitas das vezes, que a gente, como eu disse, faz, né, no meio do caminho. Porque família de verdade é quem ora por você, é quem te levanta quando você cai, é quem não compete, mas coopera, é quem te aproxima de Deus e não te afasta. Eu quero te fazer uma pergunta geral, por isso que eu falei que, né, o vídeo é para todos. A sua família de sangue, você, né, e a sua família, é unida? Se a resposta for sim, valorize. Valorize porque isso é uma riqueza. Mas se não for, não viva frustrado. Porque, vou repetir, Deus levanta pessoas no caminho. Amigos que viram irmãos, líderes que viram pais espirituais e gente que chega sem seu sobrenome, mas carrega o mesmo propósito. Você não escolheu nascer na família que você tem, mas você pode escolher quem vai caminhar com você rumo ao propósito. Amém? Pois Jesus, né, eu creio através dessa mensagem, ele deixa bem claro para nós que a verdadeira família é formada por quem vive a vontade de Deus. Amém? Então permaneça, sabe, na vontade do Senhor, cuide de você. Você é a pessoa mais importante para você. Você é muito importante para Deus, sabe? Cuida da sua saúde mental, da sua vida, do seu coração. Se alguém te machuca, te despreza, te coloca para baixo, mesmo que for da sua família de sangue, sabe? Respeita, né? Mas se afasta, sai da mira, não deixa ninguém te machucar, amém? Não fique apegado em laços que muitas vezes só existe na sua mente ou, é meu sangue. Mas se é seu sangue, se a sua família te ama, te respeita, quer o melhor para você, amém? Então assim, não se destrua, sabe? Não queira se encaixar aonde não te encaixam, sabe? Deus tem algo especial para você. Deus tem algo melhor para você viver, para você ser feliz, para você se realizar como pessoa, para você ser amado, ser amada. Amém? Glória a Deus. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus. Não esqueça de orar e jejuar pela sua casa hoje, amém?